Eu sou lurdiano, faço medicina aqui na Patinga, estou no 7º período. Eu venho de uma cidade chamada Água Boa, uma cidade bem pequenininha de Minas Gerais. E estou fazendo medicina como minha 3ª faculdade. Eu fiz a prova para cá porque eu precisava testar os meus conhecimentos. Eu já estava muito tempo fora, comecei estudando de 12 a 14 horas por dia. Durante 3 meses já tinha estudado 80% do conteúdo do Enem. E aí eu falei assim, eu precisava fazer uma prova para saber como é que eu tô. Aí tinha esse vestibular aberto e eu achava que eu não tinha capacidade para poder fazer medicina. Engraçado isso, né? Quando a gente não acha que vai conseguir as coisas. E aí eu passei em 3º lugar. Trabalho com ação social já faz mais de uns 12 anos, mais ou menos isso. Então eu fui evoluindo as minhas estratégias dentro do atendimento. Porque eu via o paciente, eu falava assim, quando eu for médico eu faço isso. Quando eu for médico, eu vou conseguir fazer isso. Quando eu for médico... E aí, de repente, quando que você vai ser médico? Então, a pergunta na minha cabeça era sempre essa. Quando que a gente se torna médico? E eu não falo que eu já me tornei médico, mas eu falo assim, quando que é? De verdade. E eu falei assim, eu não sei a resposta, mas eu vou começar a tratar os pacientes como se eu fosse médico. E aí, eu criei várias estratégias, são um conjunto de estratégias, e todas personalizadas para aquele tipo de atendimento do paciente que está ali. Então, acho que tudo começou com o atendimento do ambulatório das crianças recém-nascidas de alto risco, que eu estava estagiando por fora. E aí as mães iam para lá e era só recém-nascido de alto risco mesmo. E ali eu via que as mães estavam muito cansadas. E é claro que você fica cansado, você tem que levar seu filho em 1 milhão de médico, de fisioterapeuta, fono e tudo mais. E ali uma mãe, ela falou que ela não ia levar mais o filho dela para nenhum lugar. Que ela não ia levar mais em nenhum médico, que ela cansou. E ali eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E ali a gente começou com o Cartas de Afeto, então a gente fez uma cartinha para a mãe, para que ela não se sentisse sozinha no processo de tratamento. Aí foi aparecendo mais pacientes, e aí o paciente não veio. Eu falei assim, deixa eu ligar para ela, porque por que ela não veio? Eu quero saber. Aí liguei. E nisso que a gente começou a ligar, a gente foi percebendo que os pacientes estavam adorando. E eu também gosto de falar com o paciente, sabe? Eu tenho esse prazer de conversar, de contar um caso. E ali a gente foi indo, fui postando na internet o que eu fazia. Acabou que a gente foi parar no SBT, na Globo. Foram acho que mais de 20 jornais. Então foi muito estranho, assim, à primeira vista, de tipo, de repente, que isso? Tem um monte de gente falando de você e tal, então... O mais legal de tudo do projeto, assim, foi que eu consegui fazer com que outras pessoas fizessem não a mesma coisa que eu, porque eu não quero que as pessoas façam a mesma coisa que eu. Não por vaidade, mas é porque eu quero que elas entendam a realidade delas. O que funciona pra mim não necessariamente funciona pra todo mundo. E aí a menina no terceiro semestre, ela é de outro estado, ela me mandou a foto dela organizando a caixa de medicamentos de uma senhora idosa. Aí eu falei assim, caramba, eu acho que eu tô conseguindo atingir meu objetivo, sabe? Finalmente. Mas então, como que foi o meu relacionamento com a Hub? Como que começou? Eu entrei na faculdade e aí a gente precisava achar uma empresa de formatura. Teve uma coisa em específico que me fez gostar muito da Hub, sabe? Foi quando a gente teve uma reunião para poder apresentar para a turma quem eram as pessoas e eles entregaram um texto personalizado para cada um de nós via QR Code. Na hora que eu abri, a tela tava toda com os QR Codes assim, e eu olhei meu QR Code e aí era um texto personalizado para mim, não era algo simplesmente copiado e colado para todo mundo. Eu falei, tem alguma coisa muito diferente nisso. Isso aqui é o maior de tudo. Primeira reunião com a Hub, eu falei assim, eu quero fazer história. Foi automático a resposta, nós vamos fazer história. E realmente, a gente está fazendo história. E é muito legal saber que a empresa sonha junto com você. Então, olha para você ver, eu tinha todos os motivos para não estar empolgado com mais uma formatura, porque já vai ser a minha 3ª formatura. Tudo bem que é de medicina e tudo mais, só que nas outras eu não tive uma oportunidade de crescer como pessoa em relação ao que eu queria, aquilo que saía da minha arte, por exemplo. Porque a Hub acaba fazendo muito isso com a gente. Tira da nossa cabeça, coloca lá
no esboço, no papel e faz acontecer. Você acredita que esses dias eu tava caindo na minha consciência de que eu vou formar e o que eu vou fazer? A Hub acaba. Aí eu falei assim, não, juro pra você, não tô fazendo isso, não é marketing não, tô falando, juro pra você. Eu olhei e eu falei assim, eles têm que inventar outra coisa pra eu continuar. Eu fico realmente pensando nisso, assim, será que outras empresas conseguiriam fazer isso que vocês fizeram? Eu acho que não. Na minha visão de administrador, com certeza não. E de marqueteiro, completamente não. Porque relacionamento gasta tempo. Relacionamento gasta investimento. É um investimento intencional nas pessoas. É como se você dissesse assim, eu vou gastar o meu tempo, eu vou gastar a minha vida para fazer com que essa pessoa chegue em algum lugar. E que esse lugar seja tão marcante para que ela possa contar, não que a gente fez, mas sobre o momento que ela teve ali. E não importa, eu sinto isso da Hub também, não importa as pessoas dizerem, não sei quem foi que fez a festa. Não é esse o ponto, não é sobre o que as pessoas vão dizer, é sobre a experiência que o formando teve. Então eu acho isso tão legal, porque isso é corajoso, isso é ir contra a correnteza, isso é não olhar para o que o concorrente faz e simplesmente falar assim, essa é a minha identidade e eu vou seguir os meus valores. E eu admiro muito isso. E a última coisa assim que é muito a minha impressão da Hub é que as pessoas têm o costume de falar assim, essa empresa aqui é a nossa família. E as pessoas acham que isso é um jeito pejorativo de dizer que a empresa realmente é uma família. Só que se eu falasse isso na Hub, que a Hub é uma família, do meu ponto de vista, da minha percepção, eu acreditaria 100% que vocês vivem em família ali dentro.